Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na presença do Senhor. Hoje, sexta-feira, amém? Final de semana, como nós temos feito todas as sextas-feiras aqui, temos abordado uma palavra que sempre está atrelada à questão da salvação. E hoje nós gostaríamos de chamar a sua atenção, que está do outro lado aí da rede social, para uma palavra muito importante, amém? E essencial na vida daquele que deseja se aproximar de Deus, que deseja a salvação e que verdadeiramente admite, reconhece que precisa melhorar a cada dia, como nós também precisamos melhorar a cada dia, nos arrepender todos os dias. Há pessoas que dizem, meus irmãos, que não precisam se arrepender, não precisam mudar suas vidas. A palavra de Deus não diz assim, amém? E nós vamos entender um pouco sobre esse assunto nesta noite. Te convido, ouvinte da palavra de Deus, através das redes sociais, os irmãos aqui na nave da igreja, juntamente conosco, há uma palavra em Deuteronômio, no capítulo 31, versículos 27 a 29. Não seremos muito extensos na mensagem de hoje, amém? Prometo que não vai chegar a meia hora de mensagem, amém? Mas nós vamos aqui abordar um tema com profundidade. Primeiro nós precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, não deve ser confundido com remorso, amém? O remorso é aquela situação em que quando nós erramos, imediatamente a gente sente aquela tristeza, apenas por ter praticado aquilo que foi ruim, amém? É aquela tristeza que dali a pouco passa. Você deixa de lado e na primeira oportunidade você vai fazer tudo igual a outra vez. Você vai se entregar ao erro, você vai se entregar ao pecado. Já o arrependimento é diferente. O arrependimento ele é profundo. Ele não somente ele traz tristeza pelo erro, como também ele busca e se esforça por não mais cair no mesmo erro, repudia aquele erro praticado, amém? O arrependimento ele traz compromisso com Deus, o arrependimento ele traz mudança de atitudes, de personalidade, mudança de vida, amém? O arrependimento faz com que a gente ande na contramão da nossa vontade própria. Ele produz em nós uma mudança profunda, a tal ponto que é perceptível, muitas das vezes, a quem está do outro lado, a quem nos vê no cotidiano e diz: puxa vida, você mudou, você está diferente, tem algo novo aí, tem algo que aconteceu, tem algo que melhorou na sua vida. Por quê? Porque você arrependeu-se de fato, amém? O arrependimento ele nunca vai deixar aquela sensação em você, de você dizer assim: puxa vida, mas o que eu fiz não foi tão ruim assim, as minhas atitudes não foram tão ruins assim, não tem nada demais, Deus entende, Deus compreende. Não, Deus não entende nem compreende, amém? Deus quer mudança, e mudança plena, mudança constante nas nossas vidas, e nós precisamos levar isso muito a sério, amém? João Batista, quando ele estava pregando no deserto, e o povo ia ter com ele para ouvir a mensagem da palavra de Deus, ele dizia para as pessoas que estavam lá: arrependei-vos de vossos pecados, produzi frutos dignos de arrependimento, amém? Deixai a maldade, deixai a mentira. Algumas pessoas chegaram a fazer perguntas a João Batista, por exemplo, soldados romanos, cobradores de impostos, e ele ia respondendo aquelas pessoas, para que aquelas pessoas elas fossem justas, fossem verdadeiras,
fossem sinceras quando estivessem exercendo suas atividades. Amém? E muitas das vezes não é o que acontece na vida de muitas pessoas. Sempre é o desejo de querer obter vantagens e mais vantagens com o erro que pratica ou com aquilo que faz. E isto não é arrependimento, meus irmãos. Isto está voltado para remorso. O remorso, vamos deixar bem claro aqui, ele produz uma leve e momentânea tristeza, mas a pessoa não se arrepende do que ela fez, ela continua fazendo. Alguns dizem: eu não tenho do que me arrepender. Tem. Todos os dias temos do que nos arrepender, meus irmãos. Se não fosse assim, a palavra de Deus não diria que todos os dias nós pecamos por pensamentos, por atitudes, por palavras, por sentimentos, amém? Por desejos, por negligência, por fraqueza, por olhares, amém? Nós pecamos. De alguma forma, todos os dias pecamos, amém? Então a palavra de Deus vai dizer que temos a necessidade de todos os dias nos arrepender. Olha o que vai dizer aqui o título desta mensagem nesta noite: precisamos arrepender-nos sempre. Não é de vez em quando, amém? Não é uma vez ou outra. Precisamos nos arrepender sempre. Por quê? Porque não sabemos, meus irmãos, a que momento seremos chamados para a eternidade com Deus. A eternidade pode acontecer a qualquer momento, amém? E se nós não tomarmos cuidado, se nós todos os dias não orarmos, não confessarmos nossas culpas ao Senhor, não pedirmos e suplicarmos a sua misericórdia, a sua compaixão, e nos esforçarmos para fazer a nossa vida melhor, poderemos ser surpreendidos, e aí não tem mais volta. Não tem mais como remediar a situação, não tem. Ou de repente Jesus vem nas nuvens para abordar a sua igreja, levar a sua igreja, e estamos em falta com Deus. Então isso é muito sério. Deuteronômio capítulo 31 e versículo de número 27 vai nos dizer o seguinte: olha o que vai dizer aqui: porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu ainda hoje com vocês, rebeldes, vocês são contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. O que Moisés estava dizendo aqui ao povo de Israel? Moisés estava lembrando o povo porque estava se aproximando o dia da sua partida. Amém? Ele não ia atravessar com o povo para se apropriar da terra prometida por Deus, a terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido desde os dias de Abraão. Amém? Ele vai lembrar aquele povo que Deus mandou aquele povo subir contra uma nação, contra os amalequitas, que eram inimigos de Israel. E Deus queria a destruição daquele povo. Deus queria que aniquilasse aquele povo, havia dado uma ordem para os filhos de Israel. E eles disseram: não, nós não vamos fazer isso, porque nós vamos perecer. Eles não creram, não confiaram em Deus. Deus tinha dado inúmeros sinais, dado inúmeras provas da sua presença na vida daquele povo, e aquele povo simplesmente ainda duvidava do poder de Deus, ignorava o poder de Deus. Deus estava dizendo: eu serei convosco, eu estarei com vocês. Não tenha medo da capacidade bélica dessa gente, não tenha medo do poderio militar deles, não se preocupem, eu vou estar com vocês. E rebeldemente eles dizem: nós não vamos obedecer o que Deus está mandando fazer. Até que chega um ponto que Deus ele trata com esse povo e diz para esse povo: olha, o negócio é o seguinte, esse povo, eles vão perecer, eles vão ser destruídos, por não crer em mim, por não confiar em mim, eles vão perecer. E quando Moisés avisa a decisão de Deus, o que acontece? Esse povo começa a chorar, começa a se lamentar, e começa a dizer: não, tudo bem, olha, Moisés, diz para Deus que nós vamos subir,
sim, né? Olha, nós realmente reconhecemos o nosso erro, a nossa culpa, nós vamos obedecer o que Deus diz. Tarde demais. Tarde demais. Tem ordens, meus irmãos, que Deus vai nos dar, que elas precisam ser obedecidas instantaneamente. Amém? Por quê? Porque quando Deus ele nos passa algo, Ele nos dá uma ordem, nós precisamos entender que Ele vai à nossa frente. Amém? Não é para ter medo, não é para ter receio, não é para duvidar do poder dEle. Se Ele disser para nós, vá. Se Ele disser recua, recua. Se Ele disser faça. Agora, vem uma reflexão ao nosso coração, o seguinte: quantas das vezes Deus tem nos chamado para fazer algo para Ele? Quantas? Quantas chamadas Deus fez na tua vida para que você fizesse algo, para que você tomasse uma atitude, você tomasse uma decisão e você disse: não vou, de jeito nenhum. Talvez Deus usou até vasos, né? Pessoas para falar com você, e você simplesmente ignorou. E você achou que ficou tudo bem, que você foi, prudente, que estava certo, mas você não ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz da sua razão, apenas do seu entendimento. Você não foi orar, você não foi falar com Deus, você não foi buscar em Deus, e a situação foi piorando, complicando. Aconteceu isso com o povo de Israel nos dias de Moisés. E Moisés então ele toma essa palavra, encerrando o livro de Deuteronômio, e ele vai dizer: olha, é o seguinte, eu conheço o arrependimento de vocês. Meus queridos, uma coisa fique bem clara: Deus ele entende o coração de todos os homens, Ele lê o coração de todos os homens profundamente. Ele sabe se nós verdadeiramente somos sinceros ou não, se somos verdadeiros ou não, se amamos a sua palavra ou não, se tememos ao seu nome ou não tememos. E Moisés, conhecendo a trajetória daquele povo, ele diz: olha, se hoje eu ainda estando vivo no meio de vocês, vocês são rebeldes, desobedientes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ou seja, Moisés já estava advertindo aquele povo: olha, eu vou embora, eu não vou mais estar entre vocês. Então é bom que vocês revejam suas condutas, revejam suas atitudes, e vocês passem a andar honestamente, verdadeiramente para com Deus. E no versículo 28 ele vai dizer: ajuntai perante mim todos os anciãos das suas tribos e os oficiais, e os vossos ouvidos, e aos vossos ouvidos eu falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Aqui fala de advertência, meus irmãos. Quantas das vezes nós dizemos: conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, mas as nossas atitudes, elas denunciam que não é verdade, que não o conhecemos de fato. Quando, pastor? Quando deixamos de temer e de obedecer o que Deus nos manda fazer. Então Moisés ele chama as pessoas mais velhas do meio do povo, e ele diz: olha, eu tomo o céu e eu tomo a terra como testemunho da advertência que eu dei a vocês, porque eu sei que depois da minha morte certamente vocês vão se corromper e vocês vão se desviar do caminho. Eu ordenei a vocês, então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando vocês fizerem mal aos olhos do Senhor. Para quê? Para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Meus queridos, provocar a ira de Deus é muito perigoso. Amém? É extremamente perigoso. Você pode provocar a ira de uma pessoa, você pode provocar a ira
de alguém que não gosta de você, de alguém que te persegue, mas provocar a ira de Deus, meus irmãos, vai além do que nós imaginamos. Amém? Temos que ter cuidado, muito cuidado. Olha o que vai dizer aqui, nós vamos meditar um pouco sobre o comentário bíblico, que vai dizer aqui. Moisés sabia que os israelitas, a despeito de todos os milagres que testificaram, veja bem, a despeito de todos os milagres que eles testificaram. O que quer dizer isso? Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus? Quantos milagres nós temos visto Deus operar na nossa vida? Quantas maravilhas Deus tem feito na tua história, na minha história? E quando Deus nos chama para provar a nossa fé, nós simplesmente ignoramos que Deus tem o controle da situação que nós estamos vivendo. E aí a gente vai, mas eu acho que eu vou fazer assim, acho que eu vou fazer daquele jeito, não, eu acho que do meu jeito é melhor, eu acho que tem que ser por aqui, tem que ser por ali, e Deus está olhando e está dizendo, mas espera um pouquinho, eu não falei que eu vou à frente desse negócio, eu não disse que eu peguei com a minha mão esse negócio, eu não disse que eu entrei nessa história e você ainda está teimando, você ainda está insistindo. Isso é perigoso, irmãos. No dia que entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, e quando eu digo entregamos, eu digo corpo, alma e espírito, completamente, nós colocamos nas mãos de Deus o que, meus queridos? Um vínculo profundo, dizendo para Deus, confio plenamente no Senhor. E era o que Deus queria desse povo naqueles dias. E é o que Deus quer de nós nos nossos dias também. Confiamos profundamente ou superficialmente? Até que ponto nós vamos confiar no Senhor? Aí eu só vou confiar até enquanto as coisas estiverem tudo bem, mas se surgir um problema maior, surgir uma ameaça, surgir alguma coisa, algum risco, eu já não confio mais. Então você não entregou sua vida a Jesus por completo. Amém? Então isso é profundo, meus queridos. Olha o que diz aqui. Eles mereciam o quê? O castigo de Deus, embora costumassem receber sua misericórdia. Eram rebeldes, meus queridos. Quantas e quantas das vezes, com tantos sinais que Deus operou no meio daquele povo, Deus tirou água da rocha, Deus enviou codornizes, amém? Deus mandou um maná no meio do deserto, Deus livrou de risco iminente de povos inimigos, providenciou tudo para aquele povo, e aquele povo ainda duvidava do poder de Deus. Pensa se nos dias de hoje isso não está acontecendo nas nossas vidas. Às vezes a gente está olhando para uma determinada situação e estamos dizendo, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é complicado, não, olha, tem que ser comigo isso aí, eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer, e Deus está dizendo, tira a tua mão. Tira a tua mão. Às vezes você até já fez inúmeras tentativas, correu atrás, fez isso, fez aquilo, e Deus foi lá e fechou a porta, não deixou acontecer, e você está dizendo, não, o erro foi do homem, o erro foi de tal pessoa, não, foi Deus. Deus não permitiu, Deus não deixou. Por quê? Porque Deus, ele vislumbra lá na frente qual vai ser o resultado se ele tivesse deixado você resolver por aquele caminho, e você não está vislumbrando isso, não está entendendo isso. Então pare de lutar contra Deus, pare de resistir a Deus, entrega a sua vida por completo a Deus, confia ela plenamente a Deus. Por que isso? Porque se você continuar teimando, olha o que diz aqui, nós também somos teimosos e rebeldes por natureza. Passamos toda a nossa vida lutando com o pecado. É verdade, irmãos. Por natureza, somos pessoas rebeldes. Somos pecadores. Nós temos uma tendência terrível, o ser humano tem uma tendência terrível a querer fazer as coisas do seu modo, do seu jeito. Não deixa Deus assumir o controle da sua vida. Fica se desgastando, perdendo tempo, se acabando
acabando, se autodestruindo por coisas que Deus está dizendo: não é para você, é para mim. Confia, aguarda, espera. Eu tenho um plano muito maior, muito melhor para você. Então será que não chegou a hora da gente parar e refletir com profundidade? Senhor, eu te recebi, eu te conheci, eu fiz uma entrega plena nas tuas mãos, Senhor. Assume o controle da minha vida, assume o controle da minha história. Você não fez isso ainda? Quer fazer hoje? Para de ficar se debatendo, para de ficar, como diz o dito popular, dando murro em ponta de faca, dando soco em parede, tentando, se martirizando, se maltratando por coisas que não estão resolvendo, não estão solucionando. Volte-se para Deus com toda a integridade e totalidade do teu coração e deixa Deus cuidar de você. Já percebeu que você já fez tantas tentativas e nada mudou? Está na hora de entregar isso nas mãos de Jesus, deixar o Espírito Santo assumir o controle da tua vida. Somos pecadores e rebeldes por natureza, passamos toda a nossa vida lutando contra o quê? Contra o pecado. Verdade, irmãos, lutando contra o pecado. O arrependimento semanal ou mensal não é o suficiente, meus filhos. Tem pessoas que dizem: não, olha, daqui a pouco chega a ceia, aí eu me arrependo, né? Eu peço perdão a Deus, está zerado, está fechada a conta com Deus, aí depois Deus proverá, Deus sabe o que vai fazer. Não, isso não é suficiente. Houve um tempo na história da humanidade, na história dos israelitas, que Deus disse: sacrifícios de animais já não convém mais, já não dão mais resultados. Por isso que Jesus veio a esse mundo, derramar o sangue dele na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. Amém? Mas cabe a você fazer a sua parte, entregar a sua vida a Ele, para que a situação realmente ela tenha uma mudança profunda e não substancial. Olha só, precisamos apresentar os nossos pecados a Deus e pedir perdão constantemente. Mas pastor, eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Já está pecando, já está falhando, já está fracassando. Todos temos pecados, meus irmãos. Mas mesmo sendo já um cristão, mesmo já tendo feito uma aliança com Jesus, entregado minha vida nas mãos dele, os pastores não pregam, que não dizem que a Bíblia diz que o Senhor apaga as nossas transgressões. Sim, mas isso não é automático, irmãos. Não é aquela coisa que você faz hoje, faz amanhã, faz depois, automaticamente tem uma maquininha que vai lá: olha, Deus, está apagado. Não. Você tem que se arrepender de fato. E todos os dias você precisa se arrepender. Amém? Você precisa pedir misericórdia ao Senhor. Olha o que vai dizer aqui finalizando: permitindo que Ele, por sua misericórdia, salve-nos. Salvação, meus irmãos, não é aquela situação como alguns pensam: uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Salvação, você tem que dar manutenção a ela todos os dias. Amém? Praticar a verdade todos os dias, fazer uma oração sincera, verdadeira, de arrependimento, reconhecer suas falhas, não somente reconhecer, mas ir além, muito mais profundo do que reconhecer. É você praticar obras que declarem, que denunciem diante de Deus que você está se esforçando por mudar. Você quer fazer isso nessa noite? Te convido a aceitar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Eu quero, pastor. Então eu vou orar pela tua vida agora. Vamos nos colocar de pés. A igreja vai agendar aqui orando por vocês. E vamos já deixar aqui o nosso endereço: Rua Bem-TV 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Venha estar conosco nos cultos semanais, quartas e sextas, das 19h30 às 20h30, e aos domingos, das 19h às 21h. Estamos na plataforma da rede social. Entra lá no nosso canal, Discipulados em Cristo, Norberto Teodoro, amém? E nos ajude divulgando a palavra de Deus, se inscrevendo no canal, curtindo lá com o seu joinha,
divulgando esse trabalho, essa obra, é para ganharmos almas para o reino de Cristo. Quero orar pela tua vida. Amém? Depois nos segue aí na rede social, ouça essa mensagem por completo, vou fracioná-la em algumas partes no short, você pode estar ouvindo lá com paciência e curtindo também lá no short, amém? É muito importante isso. Quero orar para você agora. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, amém? Vou estar orando por você, amém? Levanta a tua mão e diz comigo assim: Senhor Jesus, e você vai dizer o teu nome, ouvi a tua palavra e verdadeiramente entendi a diferença entre perdão, entre arrependimento e remorso, Senhor. Sei que remorso não leva à salvação, Pai, mas o arrependimento sincero e verdadeiro sim. E eu sei, Senhor, e reconheço que sou pecador e que dependo do Senhor e que preciso da tua ajuda e que preciso do teu perdão, Pai, todos os dias. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas culpas, os meus pecados, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador. O teu Filho amado Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Pai querido, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia do Senhor, ou quando o Senhor voltar nas nuvens, ou um dia, Senhor, quando tu me chamar para a eternidade. Senhor, dá-me do teu Espírito Santo e sela-me na tua graça. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Você está ainda indeciso? Quero orar por você. Fracassou? Parou? Amém. É com você agora. Senhor Jesus, eu entendo que tenho falhado contigo e verdadeiramente preciso me arrepender com sinceridade. Senhor, me aceita de volta, volta a escrever o meu nome no livro da vida, dá-me força, perdoa os meus pecados, perdoa as ofensas que te ofendi. Assim eu te peço, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Bom, sábado, amanhã, nós estamos em campanha, em propósito de oração aqui, baseado em Daniel, capítulo 6, a partir das 19 até as 21 horas. Venha estar conosco, amém? Venha receber uma bênção da parte de Deus. Domingo, das 19 também às 21 horas, nosso culto de Santa Ceia mensal. Venha estar conosco, amém? Venha relembrar o sacrifício de cruz que Jesus passou por você e por mim, entregar a sua vida nas mãos dele por completo, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor. Eu quero agora impetrar as bênçãos apostólicas. Estenda a tua mão em sinal de recebimento. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua ajuda nas redes sociais. Fiquem na paz do Senhor.